Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a prova do Enem, focando mais especificamente na relação entre acertos e nota em cada área do conhecimento: linguagens, humanas, natureza, matemática e a redação. Vamos começar então com os números gerais da prova. Aqui nós temos a quantidade de inscrições confirmadas, que foram 5 milhões e meio, e aproximadamente o número de participantes em cada dia da prova. No primeiro dia tivemos um pouco mais de 4 milhões, só que muita gente tomou uma surra da prova, desistiu, e no segundo dia foram menos de 4 milhões de pessoas que foram fazer a prova. Foram aí 3 milhões e 900 mil. Falando agora das notas, temos as médias nacionais em cada área. Em linguagens, 526, em humanas, 569, em natureza, 493, em matemática, 535 e em redação, 522. Já aqui temos as notas mínimas e máximas em cada área do conhecimento. Lembrando que a nota máxima foi provavelmente de pessoas que gabaritaram cada prova. Então aí temos linguagens, que variou de 318 a 816, humanas, que foi de 387 como nota mínima até 850, natureza, que alcançou 869, e matemática, que, como todos os anos, tem a maior nota máxima, 996 pontos. A redação, como se pode esperar, teve gente que tirou nota 0 e gente que tirou nota 1000. Nota 0 foram um pouco mais de 112 mil pessoas, e tivemos 55 pessoas que tiraram nota 1000, a nota máxima na redação. Bem, eu particularmente fiz uma certa pesquisa em vídeos do YouTube, olhando pessoas que divulgaram o número de acertos e as notas, certo? Algumas pessoas divulgam apenas as notas. E também nos comentários isso acontece. Algumas pessoas divulgam as notas, outras pessoas divulgam as notas e os acertos. E aqui estão os 10 melhores desempenhos gerais que eu particularmente consegui achar no YouTube, seja em comentários ou em vídeo. Inclusive, esse primeiro lugar que vocês estão vendo aí foi do Humberto Manarino. Já aqui o número de acertos, como vocês conseguem perceber, o máximo que eu achei das pessoas que divulgaram foi 154 acertos. E veja que mesmo com essa quantidade de acertos na prova, que tem 180 questões ao todo, mais a redação, esse candidato aí que ficou em primeiro lugar, nesse nosso comparativo, ficou com a média 770, porque sua nota de redação foi bem inferior à dos demais candidatos que aparecem nessa tabela aí. Antes de partirmos de fato para a relação de acertos e notas, eu vou falar um pouquinho a respeito do coeficiente de correlação, que eu vou chamar aqui de R. Ele mede a relação entre duas coisas, que no caso aqui vai ser entre acertos e nota. A correlação ela pode ser muito fraca, moderada, forte, muito forte, dependendo do valor. E a correlação aqui vai variar entre 0 e 1, beleza? Quanto mais perto de 1, mais forte é a correlação. Considerando todo mundo que eu pesquisei em comentários do YouTube e em vídeos, teve um pouco mais de 100 pessoas que divulgaram as suas notas. Nem todas divulgaram o número de acertos. E aqui a gente vai fazer uma correlação entre uma área e outra, para ver se quem é bom em linguagens, por exemplo, é bom em redação. É isso que a gente vai ver. Então aqui nesse gráfico a gente tem um monte de pontinhos. Cada pontinho quer dizer uma pessoa e o seu desempenho em linguagens e humanas. Então veja, quanto mais para a direita, melhor a pessoa foi em linguagens. Quanto mais para cima, melhor a pessoa foi em humanas. É possível perceber que existe uma correlação positiva, e o R aqui no cálculo foi 0,796. Ou seja, aparentemente há uma tendência de que quem vai bem em linguagens vai bem em humanas. O mesmo acontece entre linguagens e natureza, veja só, mesmo matérias que não aparentam ter tanta relação, há uma tendência positiva aí. O R foi de 0,766, ou seja, quem vai bem em linguagens vai bem em natureza. A relação entre linguagens e matemática, entre as notas de linguagens e matemática, também segue o mesmo padrão. O R, o coeficiente de correlação, foi 0,676. Mais uma vez, relação entre humanas e natureza, embora sejam áreas que não tenham muito a ver, também teve uma correlação bem positiva, 0,798. Humanas e matemática, por incrível que pareça, também teve uma correlação moderada, que foi 0,672, das pessoas que eu pesquisei, e natureza e matemática também teve uma correlação forte, 0,799. Agora, olha que interessante a correlação entre as áreas da prova objetiva e a redação.
linguagens e redação. Aqui você já consegue perceber que os dados estão bem bagunçados, ou seja, não parece ser uma tendência de que quem vai bem em linguagens vai bem em redação. Tanto é que a correlação aqui é 0,43, bem menor do que as outras que a gente observou. E a mesma coisa acontece entre humanas e redação, coeficiente de correlação 0,46. Entre natureza e redação também 0,46, e entre matemática e redação, como se podia esperar, 0,395. O resumo está aqui então. Você consegue perceber que uma pessoa que vai bem numa área costuma ir bem na outra. Isso a gente consegue perceber em natureza e matemática, humanas e natureza, linguagens e humanas, linguagens e natureza com correlações fortes. Já você percebe que na área de humanas, em relação entre linguagens e matemática e humanas e matemática, essa correlação já não é tão forte. E você percebe que a relação entre redação e qualquer matéria da prova objetiva tem uma correlação fraca. E isso é muito explicado porque muita gente, pelo que eu reparei nos comentários, vai muito mal em todas as matérias e tira 900, 940 na redação. Ou então acerta muitas e muitas questões, mas acaba tendo uma nota de redação bem mediana. Agora aqui temos o gráfico da relação entre acertos e nota em cada área. E começando aqui por linguagens, você percebe que aquele ponto mais à direita é o da nota máxima, que foi 816 pontos de quem gabaritou a prova. E você consegue perceber que embora o TRI afete a nota, ou seja, a coerência das suas respostas impacte na sua nota, há uma tendência positiva. Tanto é que o coeficiente de correlação entre acertos e nota é bem alto nesse gráfico aí. A relação entre humanas, no caso de acertos e nota, é um pouco mais fraca, fica 0,91. Mas ainda assim é possível perceber a relação entre acertos e nota. Mais acertos, em geral, dá mais nota. Em ciências da natureza não é exceção à regra, com o coeficiente de correlação 0,979, e em matemática também. Você percebe que quanto mais acertos, em geral as pessoas têm mais nota. E aqui o coeficiente de correlação foi 0,958. Vamos finalmente ver a relação entre acertos e nota. Aqui está a tabela de linguagens. Vamos lá. 816,9 é a nota de quem gabaritou a prova, acertou as 45 questões. E aqui você percebe que acima de 33, 34 questões, você já consegue chegar perto dos 700 pontos. Isso nesse ano. Na prova de 2017, quem acertava 30, 31 questões, às vezes não chegava nem em 600. Mas esse ano, linguagens pontuou um pouco mais do que em 2017. Veja que agora 30 acertos às vezes dá 650 pontos ou mais. E a maior discrepância que eu consegui achar na relação de acertos e nota foi essa daqui. 33 questões e a nota variou aí cerca de 40 pontos. Uma pessoa tirou 645 e outra 684. E aqui temos a nossa segunda parte da tabela, ainda de linguagens, certo? Você consegue perceber que quem acertou aí 26, 27 questões já tira acima dos 600 pontos. E mesmo quem acerta 23, 24 costuma tirar acima dos 550, claro, no Enem 2018. Falando agora de ciências humanas, 45 questões dá uma nota de 850, que foi a nota máxima, e aqui você percebe que pessoas que acertam 43 questões, ou seja, quase fecham a prova, tiram notas bem menores do que a nota máxima. Você vê aí pessoas com 43 acertos tirarem 774, 75, 76 pontos a menos que a nota máxima. Para o mesmo número de acertos, a maior discrepância que eu observei foi essa daqui. Duas pessoas que acertaram 39 questões. Uma delas tirou 763 e a outra 712, mais de 50 pontos de diferença para o mesmo número de acertos. É possível observar que aí com 35, 36 questões você já consegue uma nota acima dos 700. E aqui na segunda parte da tabela, você observa que a partir dos 30 acertos você tira mais de 650 pontos. Inclusive, teve uma pessoa que acertou apenas 18 questões e mesmo assim tirou uma nota acima dos 600 pontos. Vamos agora para ciências da natureza. 45 questões, quem gabaritou a prova tirou a nota máxima, 869,6. E aqui é interessante notar que não há uma discrepância muito grande em relação ao acerto e à nota.
Ou seja, pessoas que acertaram a mesma quantidade de questões não têm notas tão variadas. Aqui você percebe que 34 questões já garante para você uma nota acima de 700, às vezes perto de 750 pontos. E aqui na segunda parte da tabela você percebe que mesmo uma quantidade de acertos não muito alta garante uma nota aí acima dos 600 pontos. Então se você acerta 20 questões, é bem provável que a sua nota vá para cima de 600 pontos. E a maior discrepância que eu consegui encontrar com relação ao mesmo número de acertos está aqui. Duas pessoas acertaram 15 questões. Uma tirou 591 e a outra 557. Mas como você pode perceber, a discrepância para o mesmo número de acertos em natureza não é assim tão grande. Agora a matemática, que é a área que mais dá pontos ao aluno. Veja só, 45 questões deu a nota máxima de 996. E você percebe aí que acima de 40 questões te garante muito provavelmente uma nota acima dos 900. A maior discrepância que eu consegui observar foi essa daqui. Uma pessoa acertou 34 questões e ficou com 791. Outra pessoa acertou 2 questões a menos, mas tirou 52 pontos a mais, certo? Isso foi bem interessante de notar. Mas no geral você consegue perceber que acima de 30 questões, sua pontuação tende a ser acima de 800 pontos. Já na segunda parte da tabela, você percebe que gente com 18, 20 questões tira nota acima dos 700 pontos. Então a TRI, a teoria da resposta ao item, costuma valorizar bastante matemática. Então veja, uma pessoa acertou 17 questões em matemática e tirou 706. E aqui, mais no finzinho da tabela, você consegue reparar que mesmo quem acerta 15, 13 questões, às vezes tira uma nota acima dos 600 pontos. Aqui temos um caso de uma pessoa que acertou 10 questões e tirou 536. Lembrando que a média nacional foi 535. Então assim, a prova tem 45 questões, você acerta 10 e ainda tira a média nacional. Vamos olhar agora quais foram as 3 questões mais fáceis e mais difíceis de cada área da prova. E eu estou me baseando aqui num vídeo do ProEnem que eu vi. Então o link vai estar na descrição do vídeo e lembrando que isso tudo aqui não é oficial, foi apenas um dado que foi retirado de uma amostra de 200 mil alunos e não de todos que fizeram a prova. Vamos lá! Em linguagens, uma questão que foi considerada fácil foi essa daqui, da prova de inglês inclusive. Tivemos outra questão aqui que foi considerada fácil, com mais de 70% de acertos, que foi essa questão aqui da garrafa, também da prova de linguagens. E a outra questão de linguagens que foi considerada fácil é essa daqui, o caso aí da foto do supermercado de Foz do Iguaçu. Já as questões fáceis de humanas foram essas 3 aqui. A primeira delas fala sobre os rios Tigre e Eufrates. A outra questão que foi considerada fácil era essa aqui dos refugiados do Líbano. E a terceira questão considerada fácil da prova de humanas foi essa questão aqui do Getúlio Vargas. Já as 3 questões mais fáceis de natureza foram essas aqui. Em terceiro lugar, com 61% de acerto, a questão da enguia, que a gente tinha que calcular a potência da enguia elétrica. Já em segundo lugar fica essa questão aqui, que falava sobre a lavagem do jeans. E em primeiro lugar, considerada a questão mais fácil, com maior número de acertos, de acordo com a amostra do ProEnem, foi essa daqui que falava sobre a proteína P53, que teve 70% de acerto. Já as 3 mais fáceis de matemática foram essas daqui. Em terceiro lugar, essa daqui que perguntava a porcentagem de pessoas vacinadas. Em segundo lugar, essa daqui que falava sobre o método da borda e falava sobre Ana, Bia, Caio, Dani e Edu. E em primeiro lugar, a mais fácil da prova inteira, não apenas de matemática, com mais de 90% de acerto, a famosa questão do Minecraft, que você não tinha que fazer nada além de olhar e ver qual figura encaixava. Também com base no vídeo do ProEnem, vamos olhar aqui quais foram as 3 questões mais difíceis de cada área. Em linguagens tivemos essa questão aqui, dá uma lida se você quiser, difícil interpretação. Depois tivemos essa daqui de linguagens, com uma imagem muito difícil de interpretar. E a terceira questão que teve uma quantidade de erros muito grande foi essa daqui que falava sobre a Miss Peru. Já na prova de humanas, temos aqui 3 questões muito difíceis. Uma delas de geografia física, que perguntava tipo climático. Outra delas também uma questão curtinha e aparentemente inofensiva, que falava sobre a complexidade dos espaços urbanos. E a terceira questão aqui, que foi considerada difícil na prova de humanas, foi essa daqui.
Veja que todas as 3 questões consideradas difíceis de humanas foram questões de geografia. Falando agora da prova de natureza, tivemos 3 questões bem difíceis. Uma delas é a questão do canudo, uma questão bem difícil e puramente teórica de física. A outra questão foi de química, uma questão sobre corante. E a outra foi essa daqui, uma questão pega de um livro do ensino superior que é por si só muito difícil. Então essa questão aí foi realmente complicada em ciências da natureza. E as 3 mais difíceis de matemática, com maior índice de erros, foram essas daqui. Tivemos essa questão de interpretação do plano cartesiano, uma relação entre x e y. Tivemos essa daqui de estatística no ponto de ônibus, uma questão que tinha uma pegadinha muito forte. E essa daqui, que era uma questão que falava sobre focos de incêndio e bombeiros, que era realmente complicada. Uma pessoa que acertou 43 questões em ciências humanas errou 2 questões, que foram essas daqui. A questão da complexidade dos espaços urbanos, que era uma das questões mais difíceis de humanas, e essa daqui, que era sobre um texto do Santo Agostinho. Então, errando essas 2 questões, a candidata tirou 795,8 pontos, ou seja, perdeu aí 55 pontos em relação a quem gabaritou a prova, errando apenas essas 2 questões. Já em matemática, tivemos um caso de uma pessoa que errou 2 questões, que foram essas daqui, a questão bem difícil de estatística, que a gente viu agora há pouco, e também a questão do guindaste. Essa questão aqui que tem 2 partes, a primeira e a segunda. Errando essas 2 questões, o candidato conseguiu 977,2, ou seja, mesmo errando 2 questões, ficou menos de 20 pontos abaixo da nota máxima. Tivemos um caso de uma pessoa que errou apenas uma questão de matemática, que foi a dos bombeiros, e tirou 987,8. Já outra pessoa errou apenas uma, que foi essa daqui do cilindro, e tirou 990. Um caso curioso foi esse. Uma pessoa chutou todas as 45 questões de ciências da natureza e tirou 458 pontos, ou seja, aproximadamente 100 pontos acima da nota mínima, chutando todas as questões da prova. E como foi o TRI para você que fez o Enem 2018 e está assistindo ao vídeo? Se quiser, comenta aí embaixo. Esse foi o vídeo da relação entre acertos e notas do Enem, focando aqui no Enem 2018. Espero muitíssimo que você tenha gostado, muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima!